Olha, esse bate-papo que vamos gravar hoje aqui é muito especial, por vários motivos. Estou aqui com o Eduardo Levi Moreira, Eduardo Levi, como é mais conhecido. Esse moço sabe tudo sobre telecomunicações. Acho que ele já nasceu ali, instalando telefone. Acho que a vida dele toda foi desde as priscas eras, né? Desde a telefonia ainda analógica, nos tempos da Telerge. E pelo o segundo aspecto, que eu vou querer explorar um pouquinho nisso, esse rapaz é neto do último marechal do Exército Brasileiro, Marechal Levi, que viveu até os 108 anos, escreveu as memórias dele aos 100 anos, teve na Segunda Guerra Mundial, teve todas essas revoltas tenentistas, foi presidente da Petrobras, Conselho Nacional de Petróleo, conselheiro da Petrobras. E eu estou pegando essas histórias, tentar escrever um pouco dessa biografia do avô dele. Então, no finalzinho, Levi, a gente vai falar um pouquinho do seu avô, fugir um pouco das telecomunicações. Mas eu te chamei aqui, entre outros aspectos, porque você acabou de deixar a entidade que representava todo o setor de telecomunicações e o sindicato das empresas operadoras, então está mais livre para falar. Eu sei que a gente não deve cuspir no prato que comeu, não espero que você fale mal, mas se sente mais solto até para fazer as críticas. Eu acho que é um momento interessante. Tem uma revisão da lei das telecomunicações e hoje ninguém vive sem isso aqui. Né? Ninguém vive mais sobre isso aqui. Isso aqui é a vida nossa, profissional, pessoal, entretenimento, depende do negócio chamado telecomunicações. Né? O futuro do mundo também, né? Automação, internet, mídia. Nós aqui estamos falando exatamente graças a essa revolução. Mas, Levi, a história aqui a gente pode conversar bastante. Eu queria que você contasse um pouquinho dos tempos lá, heróicos, né? Quando você estava ali na Telerge, antes da privatização, como é que era aquilo? Em primeiro lugar, queria agradecer as suas palavras aqui, porque também mais do que aquilo que você disse, eu acho que é a amizade, né? A amizade que nós temos de muitos anos mesmo, e sempre foi muito boa. Eu comecei a trabalhar em telecomunicações em 1975, no Rio de Janeiro, uma empresa estatal. Trabalhei 20 anos como estatal e depois 20 e poucos anos como privado. Então a primeira coisa que eu posso dizer é que eu sou o maior torcedor das privatizações para serviços semelhantes aos serviços de telecomunicações. Embora naquela época, né, Levi, a presença estatal até se justificava pela falta de recursos mas privados. Não, eu entendo, mas também não tinha recursos estatais, né? Também não, né? Também não. E era um monopólio. Entendeu? Você ter um monopólio estatal é uma coisa difícil, né? O monopólio você não devia dar, se você não tem competência, você não devia tê-lo. E se você tem competência, você não precisa dele. Você pode lutar. Então eu tive um chefe, um diretor, uma época, logo no início da minha vida, em que nós recebemos talvez uma das maiores empresas do Rio de Janeiro, uma empresa de mídia, e que foi conversar sobre a qualidade de serviço, e ele disse, não está satisfeito, se mude para outro estado, é o que nós temos. Como é que alguém no mundo de prestação de serviço pode tratar assim um cliente? Pode tratar assim um cliente como era. Então isso aí foi em 1975 que eu comecei a trabalhar. Aprendi tudo da minha vida profissional ali, pelo sofrimento de querer resolver alguma coisa e não ter meios para se resolver. Os meios ou eram financeiros ou eram burocráticos. Tanto a burocracia quanto a falta de recursos trazem, para quem quer resolver e fazer alguma coisa, uma ansiedade muito grande. Mas aprendi muito porque profissionais extraordinários trabalharam ali, foram meus chefes, meus líderes. E isso é antes da criação da holding, a Telebrás?
Ou na mesma época? Não, já existia a Telebrás. A Telebrás foi criada em 1960 e pouco, logo depois da Revolução dos militares, que foi dividido. A Telebrás foi criada, teve a Embratel, que era uma empresa que interligava os estados, e a Telebrás fez um trabalho extraordinário que foi de juntar as pequenas empresas, ou quaisquer que fossem as empresas que existiam no estado, e fez de cada estado uma empresa polo, como ela chamava, no qual ela, a Telebrás, era quem tinha a maior participação acionária. Embora uma divisão estranha, né? Porque eu me lembro que comparavam um estado lá do Nordeste, o tamanho da tele lá era menor que uma central telefônica que existia no Rio, na Central Tiradentes, que era enorme, Praça Tiradentes. Eu lembro bem da Central Tiradentes. Então, aí lá tinha a mesma diretoria, mesmo conselho de administração, conselho fiscal, mesma burocracia e negócios completamente... Mas era um desequilíbrio. Era um desequilíbrio, existia desequilíbrios políticos também, muito fortes. A Telerge sofreu muito na época por ter uma diretoria também militar que não se entendia com a diretoria militar da Telebrás. Então a própria Telerge, que necessitava de muitos investimentos, porque ela tinha uma herança, porque foi ali que começou a telecomunicações do Brasil, era a capital. Light, né? Era o grupo CTB e era dos canadenses, né? Na época dos canadenses, o material todo que era utilizado ali, as regras, todas as práticas de como se devia fazer uma instalação, tudo material canadense da época, que era muito útil para uma empresa como aquela. Mas isso que você falou, por exemplo, sem fazer nenhum, tratar mal nenhum estado, mas você tinha a Telepisa, né, a Telecomunicações do Piauí, que não tinha absolutamente nada. Quando eu fui para a Telebrás, depois da Telerge, que eu passei na Telerge 22 anos, quando eu fui para a Telebrás, eu percebi. A holding, ela era um SUS destas pequenas empresas. E era vista como uma inimiga, digamos, das grandes empresas. E tratar lá em Brasília o conjunto das empresas era uma arte, para você poder dar o equilíbrio, distribuir, etc. Existia um conceito muito interessante na época, que era a distribuição das riquezas. Então, como tinha um único dono, o pai que era dono de todo aquele monte de filho, tinha um filho muito rico, que era a Embratel, que ficava com a receita da longa distância, que era uma coisa cara na época, muito cara, né? A Telebrás obrigava a Embratel a distribuir parte do que ela recebia para os estados e beneficiava o pior. Aquele que tinha pior situação, seja por incompetência administrativa, mas principalmente por uma questão da característica do Estado, um Estado muito pobre, sem recursos, tem mercado, não tem mercado, não tem receita, uma boa parte da receita da Embratel daquele Estado ia para a empresa local, o que não era, a Embratel reclamava muito na época. Mas isso proporcionou eu acho que muito, não só a universalização, ou boa parte da universalização no Brasil, mas proporcionou principalmente uma única forma de se trabalhar e atuar no Brasil inteiro. Eu encontrava companheiros de Rio Grande do Sul ou do Amazonas e nós conversávamos a mesma linguagem, os mesmos indicadores de qualidade, a mesma forma de se fazer as redes, os mesmos cursos que eram dados. Então existia, apesar de uma empresa por estado, existia uma mão de ferro que levava a qualidade do serviço. Então, apesar de ser uma empresa estatal, e eu ter dito aqui que eu era e sou o maior defensor da privatização desses serviços, era, dentro do universo estatal brasileiro, um oásis, pela característica colocada de muita seriedade, de muita
firmeza nas decisões e nas orientações que eram dadas. Bom, aí veio uma revolução tecnológica, a revolução digital. Antes disso, perdeu-se sob o aspecto da política, né? A escolha começou a se perder muito. Quando veio a redemocratização, quando veio a os redemocratização, políticos foram com muita sede ao pote ali, né? Foi. Acho que as empresas como um todo, e principalmente uma empresa como uma empresa do Rio de Janeiro, que é a atratividade, né? Você imagina a antiga bica de água no morro, era o Orelhão. Então eu tive uma experiência, eu fui diretor da empresa de 90 a 96, e a experiência que eu tive de lidar com a classe política foi muito interessante e de como se pode fazer uma coisa correta e honesta, mesmo com a pressão de se atender a determinados pedidos políticos, principalmente por orelhões. Nem vou falar que o Eduardo Cunha foi presidente de uma diretoria que você estava, mas... Não, ele foi presidente e foi meu chefe. E foi, eu costumo dizer, às vezes eu assusto as pessoas quando eu digo. Eu tive eu tenho em casa guardado atas de reuniões da diretoria em que eu votei contra aquilo que ele trazia de projetos para serem feitos na empresa, por razões técnicas fáceis de demonstrar que não faziam sentido. E eu perdi praticamente todos, porque a diretoria ele tinha metade dos votos mais um, pelo menos, para fazer o voto ali no colegiado. Eu perdia praticamente todas as questões que eram colocadas em que eu votava contra no viés técnico. Sob o viés gerencial, foi uma das pessoas mais inteligentes, mais trabalhadoras que eu conheci na minha vida. E uma das pessoas, por característica que todos conhecem dele, de manter a palavra dada. Então eu me sentia muito confortável e muito protegido com as orientações dadas, porque nunca ele me deixou, como se diz, né, pendurado na brocha. Mas é o bipolar, né? É um lado da história. Não vamos nem discutir como essa coisa evoluiu. O outro lado eu não diria nem como evoluiu, como já era. Como já era, quer dizer, eu ali tinha muito receio. Mas eu me resguardei muito bem nas coisas que eu fiz a vida inteira. E dali você foi para a Telebrás? Dali eu fui para a Telebrás. Eu vou contar algumas passagens interessantes aqui. É muito ruim fazer juízo de valor das pessoas com quem eu trabalhava na equipe, mas quando terminou o mandato, já era o governo Fernando Henrique e principalmente Sérgio Mota, o Serjão, né, o ministro forte do governo. E o Serjão dizia que a Telerge era uma tragédia grega. Ele dizia isso publicamente. Era uma tragédia grega, era uma empresa que ia muito mal das pernas por todas essas questões, já de muitos anos, mas que foram piorando por uma interferência muito pouco técnica no comando de uma empresa, numa atividade que o tecnicismo exige muita presença ali. E ele, no dia que terminou o mandato da diretoria, ele resolveu trocar a diretoria inteira da empresa, coisa que ele tinha total liberdade, dado que a Telebrás tinha mais da metade dos votos ali. E ele veio para a posse da diretoria nova. O diretor de operações novo, meu substituto, tinha sido o meu primeiro chefe e era o meu assistente, ou seja, era o segundo na linha hierárquica, então para mim foi muito confortável. O novo diretor técnico da empresa era um dos subordinados a mim naquela época e tinha sido um outro chefe meu, do qual eu tinha admiração pelos dois, tanto é que faziam parte da minha equipe que estava lá, porque eu tive uma subida rápida na empresa e acabei ficando chefe daqueles que tinham sido os meus chefes, o que é uma questão assim, nunca no exército, do que nós estávamos falando, iria acontecer isso, né? E ele me chamou para conversar comigo, o Sérgio Mota, e disse: você é que é o Eduardo. Eu sou eu mesmo. Ele falou: você é o único que presta dessa diretoria.
mas eu não posso tirar todos e manter só você. Eu vou ter um problema de desgaste político muito grande. Então eu te peço para que você, que eu sei que tem muitas relações políticas pelo trabalho que eu fiz, não há como não ter, né, ali numa empresa daquela característica, mas eu lhe peço para que você não se mexa, você fique quieto, porque eu vou arrumar um lugar bom para você trabalhar. Eu disse para ele, muito obrigado, não tenho obrigação nenhuma, acabou o mandato, eu volto a ser empregado da empresa. Eu era empregado desde 1975, quando eu entrei para trabalhar. E meses depois, alguns poucos meses, eu recebi um convite para ser diretor da Telebrás. Eu atribuo que tenha sido isso. E tem uma segunda passagem também, que você me permite de contar, já tô adorando. Com ele lá em Brasília. Ele tinha feito um monte de mudanças, várias mudanças no Correio, na Telebrás, que eu fui uma das mudanças, e na própria Secretaria de Comunicações, e ele resolveu fazer uma grande reunião entre todos esses órgãos que ele tinha mudado todo mundo, para todo mundo se apresentar. Fulano de tal, quem é você? Aí o cara, olha, eu sou aqui, eu agora sou diretor dos Correios, eu era não sei o que, não sei aonde, eu estou começando a trabalhar, ok, muito prazer, e todo mundo conhecia todo mundo ali. Então ele foi pedindo para que cada um se apresentasse. O presidente da Telebrás, na época, era o Fernando Xavier Ferreira, que ia ser meu chefe. O secretário executivo do Ministério era o Renato Guerreiro, que depois foi um grande presidente da Anatel, e eu conhecia eles e conhecia outros que estavam lá, faziam parte da equipe, porque, assim como no Exército também, telecomunicações é uma máfia, né? Todo mundo mais ou menos se conhece. E na hora de apresentar a Telecom, quando chegou a minha hora, ele falou, aqui é o Levi, o Fernando Xavier. O Sérgio Mota virou e disse, o Eduardo eu já conheço, não precisa me apresentar. Aquilo me deu uma autoridade que eu não tinha, mas que eu adquiri por ele, porque deu a impressão para todo mundo que tinha uma intimidade entre eu e o ministro. Que na verdade nem existia. Que na verdade nem existia, porque ele até não me conhecia, por isso que ele me chamou de Eduardo e não de Levi. Mas quem me chamava de Eduardo eram só os íntimos. E eu, quando cheguei para ser diretor de uma holding, que era toda holding do sistema, eu era um diretor de uma empresa patinho feio e ainda era de operações, e eu fui ser de planejamento e engenharia, eu estava preparado para algumas cascas de banana que certamente viriam, que é da vida, né, infelizmente. E me colocaram um assunto lá dizendo, olha, esse assunto aqui para resolver, só o secretário tal do ministério, esse cara é a pessoa... A gente fala com o Papa, mas com ele ninguém consegue falar. Falei, bom, o que eu tenho que fazer? Eu peguei o telefone e liguei para o cara. O cara tinha estado na reunião com o ministro. A hora que eu liguei para ele, ele falou, daqui a meia hora eu estou aí. E apareceu no meu escritório meia hora depois com a equipe que estava lá. Então eu também ganhei uma autoridade dentro da Telebrás, que eu também não tinha, em função dessa história com o Sérgio Mota. O acaso ajuda muito a gente na vida também. E ele sempre foi muito elegante comigo. O período, os 2 anos que eu fiquei lá na Telebrás, ele foi muito agradável, apesar de ser uma pessoa... Você pegou a fase de preparatória para a privatização ou não? Eu fui para lá para isso. Ah, é? Eu fui para lá para fazer... 58 empresas privatizadas no mesmo dia. E hora. E hora. E eu estava dentro da Bolsa de Valores no dia da privatização. Mas antes eu era Telebrás. Eu era Telebrás, planejamento e engenharia, tinha que fazer o planejamento e a engenharia daquilo que ia acontecer. Ora, você tem um conjunto de empresas em que você vai dividir de uma forma diferente, tentando dar aquele equilíbrio que você falou que não existia na época, uma empresa por cada região. Então, discutia-se como ia ser. Então, era uma empresa São Paulo. São Paulo, a grosso modo, 50% do mercado. A grosso modo, eu tinha na cabeça o seguinte, tráfego telefônico da Embratel, na época que eu fui Embratel, posterior à Telebrás. O tráfego telefônico é
100 durante a semana, 50 no sábado, 25 no domingo. Esse é o tráfego telefônico, 100, 50, 25. São Paulo, metade entra, metade sai. Metade do Brasil é São Paulo, tanto entrando como saindo. Você soma lá Piauí, Maranhão, essa soma toda dá São Paulo. Então tinha uma lógica, mais do que essas coisas simples que eu estou falando, tinha uma lógica São Paulo ser uma região, uma área. A outra era a Embratel, que era a empresa que interligava, então vamos dar uma importância a essa empresa. E outra vamos dividir duas áreas. Fui eu que chamei de Telemar, porque eu que era do lado do Rio, e lá na Telebrás já estando há quase 2 anos, eu fiquei 2 anos lá, quase ficando 2 anos lá, eu dizia que eu dava prioridade para 2 empresas quando eu estava lá. A Telerge, porque era muito ruim, mas porque eu também era da Telerge, então para ninguém ficar achando que eu estou protegendo, eu estou. Então eu já disse, eu vou proteger esta empresa porque ela precisa e vocês sabem que ela precisa. E Pernambuco porque tem uma situação parecida com a da Telerge, até politicamente que era isso. E ali foi, e o Sérgio Mota conseguiu dar uma cambalhota e colocar grupos muito bons tecnicamente nas empresas, o que me facilitou demais o trabalho. Então, como é que vai ser? Quem vai ser? Faltam esses 2. Então, eu chamava de Telemar e Telemato. Telemato não pegou, porque ficavam bravos comigo lá, porque eu estava menosprezando aquela região. E a região que nós desenhamos, através das consultorias internacionais que foram contratadas, muitas, e muita gente da antigo Grupo Bell, porque o Grupo Bell tinha feito isso, tinha sido quebrado empresa, depois tinha se juntado, tinha uma série de coisas muito parecidas, talvez, com o que ia acontecer no Brasil. Então nós fizemos a divisão, e quando nós apresentamos a divisão, o grupo que apresentou a divisão, o ministro ficou uma arara com a gente, porque nós tínhamos colocado o lado do mato, o lado do telemato, e o lado da Telemar quase como um tratado de Tordesilhas. E ele disse, não há hipótese de eu deixar uma única empresa fazendo fronteira com o lado espanhol. Porque é possível que alguém compre e junte mais para lá Telecom do que para cá. Então eu preciso... Então ele foi e acrescentou o Amazonas e o Pará ali para a Telemar. Ficou desequilibrado. A Telemar ficou muito maior do que a Telemar que virou, de Telemato, né, de brincadeira, que virou Brasil Telecom. Então nós passamos a chamar o modelo dele de modelo capacete, porque a empresa subia e passava por cima assim, fazia um capacete. Esse trabalho todo foi como é que você junta a área técnica, a relação técnica dessas empresas. Como você tinha empresas que o dono era o mesmo, aqui você ia no prédio da Embratel, aliás, até hoje você ia no prédio da Embratel, tinha equipamento da Telerge, no prédio da Telerge tinha equipamento de Embratel. Com que acordo? Um acordo, um memorando ali, e etc. Como é que fazia a repartição de receita, de tráfego entre as empresas? Porque, usando o mesmo conceito de uma estrada, é um pedágio. Você vai passando, a sua ligação vai passando e você vai pagando pelas concessões de pedágio que tem. Então, se você faz hoje uma chamada, você com um telefone da empresa A, fazendo uma chamada com o código de operadora de um outro para ligar para um terceiro cara, não sei aonde, né? Aquilo ali tem que dividir o dinheiro. Você é o único que paga, mas aquilo que você paga para a empresa aqui no Rio de Janeiro, do qual você é cliente, essa empresa dá um pedacinho para cada um, porque ela usou os caminhos para chegar nos outros. Isso antes era uma canetada da Telebrás que dividia a receita da Embratel a bel prazer dela, quer dizer, bel prazer, com critérios técnicos, mas uma canetada que existia. Então era preciso fazer os contratos entre as empresas todas. Todos os contratos de locação dos equipamentos, uma empresa na outra. Eram coisas assim, então nós conseguimos uma coisa boba, né? Porque o Brasil é o país da burocracia,
conseguimos um parecer de advogados da Telebrás dizendo que nós precisávamos assinar só as últimas folhas, porque eu ia para alguns estados, tinham contratos de milhares de páginas. Ora, não fazia sentido eu rubricar milhares de páginas que eu não estava lendo. Eu não ia ler nem ia conferir se o equipamento era aquele. Então, é uma filigrana do negócio, mas que precisou acontecer, e isso tudo foi sendo preparado. 6 meses antes da privatização, e foi criada a Anatel, um diretor da Embratel foi escolhido para ser conselheiro da Anatel. E eu, então, fui escolhido para ir para a Embratel 6 meses antes da privatização para ajudar a Embratel na privatização, na parte comercial, que já era a minha outra atividade para fazer. E ali eu também passei, depois peguei. Então, na Embratel tinha que preparar já, faltando 6 meses, com a minha história da Telebrás 2 anos, então me ajudou muito. Eu tive uma experiência fantástica, que poucas pessoas têm essa oportunidade, de você ser o apresentador da sua empresa num data room para vender. Então eu fui um dos apresentadores do data room da Embratel, mostrando, né, vender a empresa, né? Por que vale a pena comprar essa empresa por causa disso, acompanhando os executivos internacionais e acompanhando o leilão na Bolsa de Valores. Eu estava lá também, pela Globo News, entrei no ar 500 vezes e corria e escrevia para a agência Globo, voltava, falava lá, foi emocionante. E eu vi como você pode ter coisas que não são apenas técnicas de fazer uma venda, o que dava, o cara, eu achava que quem ia comprar a Embratel não foi quem comprou. Achava que pelo interesse no data room, por um monte de coisas. E no dia do leilão... Mas também tinha aquilo, né, Levi? Quem levasse numa empresa, a sua proposta para uma empresa, ele não podia participar de outra. Então, às vezes, ele queria comprar uma e ficou com outra, né? Queria comprar uma e ficou com outra. Mas ali, no caso, as empresas que ficaram numa disputa final eram empresas típicas de Embratel. Típicas de Embratel. E uma delas estava consorciada e a outra estava sozinha. A que estava consorciada, quando deu o lance, a outra empresa que estava sozinha, que levou a Embratel, pumba! Vai contar até 10, o cara foi lá e pá! O outro foi... Tinha que conversar entre eles, não tinha tempo para... E assim foi. E o outro, então, psicologicamente, devia ser um especialista nesse tipo de coisa, ou foi treinado para isso, porque ele ou baixava 10 centavos, ou baixava 10 milhões, mas pum! Assustava os caras que estavam aqui. Psicologicamente, você vê, aquele cara vai levar, porque ele está com uma segurança aí, ele sozinho. E acabou levando a empresa. E foi uma surpresa para todo mundo, eu acredito até para os executivos da empresa, que eles tiveram que catar gente em alguns cantos, trazer para a Embratel e começar a vida. Bom, aí com a privatização veio uma mudança grande do modelo, né? Você perguntou e começou a falar do negócio da empresa analógica da época. Eu deixei a Telerge como diretor, eu terminei em 1996 e fui para Brasília. Lá eu fiz um programa de tentar melhorar os equipamentos da empresa. Não estou falando ainda de digitalização, eu estou falando em substituir. Cada central telefônica tem 10 mil números, né? 00009999. Existiam no Rio de Janeiro 24 centrais telefônicas da década de 1920. Nossa. Em 1996. 225-245, 226-246, 236-256, 228-248, 229-249. Então, 229-249, engenho de dentro. Equipamentos o quê? De Standard Elétrica? Equipamento Stroger, austríaco, 7A1 e 7A2. Mecânico, os funcionários eram um macacão de mecânico, com motores funcionando para fazer
os equipamentos funcionavam, você entrava lá, era uma barulheira de aquilo tudo. Tinha uma beleza lúdica de você ver a chamada acontecer. Você consegue enxergar o negócio. Mas aquilo não há como você ter uma boa prestação de serviço com um equipamento mecânico há 70 anos funcionando. Os jovens que estão nos ouvindo aqui, vendo, não devem ter ideia do que significa você pegar um fio, né, e encaixar no outro para fazer ali conexão. Isso era feito depois por uma máquina. Exatamente. Mas ainda da forma mecânica. Né? De uma forma mecânica. De uma forma mecânica. E eu tenho alguns pedaços de equipamento e tenho um orgulho muito grande de ter contribuído para o Museu do Telefone aqui no Rio, que é o Oi Futuro, o Museu da Oi ali na Rua 2 de Dezembro. Que vale a pena uma visita, primeiro porque é muito legal você ter um museu onde o prédio é um museu. Ali foi a antiga Central Beira-Mar, que existia da época dos canadenses. E ali foi colocado uma central telefônica desse modelo passo a passo para as pessoas, não a central toda, mas parte dela, para as pessoas verem essa central funcionar. Agora, você ter uma empresa com 240 mil linhas da década de 20, é um risco, é um feito, é um monte de coisa que não cabia de ser feito naquela época, mas isso é a herança da história, traz esse desconforto. E você gastar dinheiro para colocar 240 mil novos terminais ou 24 mil linhas sem ter um acréscimo de 1 centavo da receita, porque o terminal já existia, quem era 225, 245 era velho. Quem era 265 e 285 do mesmo prédio da Rua 2 de Dezembro, no Flamengo, tinha uma central mais moderna. Mais modernas, aqui 225 e 245. Como é que é o critério de dar? Por isso que naquela época, agora estou lembrando, as pessoas queriam certos números. Certos números, certas linhas, certos prefixos. Porque no mercado paralelo elas tinham mais valor. Certos prefixos. Levi, aí vem a privatização, acho que o principal objetivo da privatização, do ponto de vista do usuário, foi atingido, que é a chamada universalização, né? É a possibilidade de você adquirir uma linha telefônica, ter um determinado serviço. Mal ou bem... Como mal ou bem? Muito bem. Não, ainda há áreas do Brasil que a gente ainda tem um serviço... Por culpa do Estado, por culpa de uma política de telecomunicações mal feita. As empresas, elas são concessionárias ou autorizatárias de prestação de um serviço em nome do Estado. E o Estado diz o seguinte: não precisa ter telefone celular em Itaipava. Hoje, 2019, final do ano, não há uma obrigação de se ter um telefone celular em Itaipava. Por que se tem? Porque tem mercado. E onde não tem mercado e onde não tem obrigação? Não tem. E por que não tem? Porque a política que foi feita no Brasil nunca privilegiou o cliente. Vamos pegar o exemplo de celular. O Brasil fez, como outros países fazem, um leilão para o uso das faixas de frequência. Atualmente a gente tem visto o governo falar em taxar o sol, né? Então você taxa o vento. Você dá o direito a uma empresa de usar um bem do Estado que é a faixa de frequência que fica aí no ar. Ora, você deveria dar o direito de usar essa faixa em benefício do cidadão que vai usar, em benefício da sociedade que precisa. E não tirar proveito disso para cobrar uma fortuna pelo esse uso e ficar com esse dinheiro para o governo e fazer dele superávit primário. Quando você faz isso, quanto mais você quiser, como é que você consegue... Você está falando do Fundo Nacional de Telecomunicações? Não, eu estou falando a permissão das empresas de prestarem o serviço celular. Você pode dizer o seguinte: olha, você quer prestar o serviço celular, o Vidor, o Levi, nós dois aqui vamos comprar uma empresa, vamos entrar no leilão.
A gente olha o leilão e diz o seguinte, olha, tem que colocar telefone lá no Cafundó de Judas, onde o Judas perdeu a bota, onde o vento faz a curva. Cacete, isso vai custar muito dinheiro. Eu vou ter que investir muito para isso. Aí o governo disse o seguinte, vamos fazer um leilão e vamos cobrar mais. Eu falei, eu não quero entrar nisso. Como é que o governo faz para arrecadar mais de nós dois? Diminui as nossas obrigações, concorda? Não tem que colocar telefone no Cafundé do Judas, não tem que colocar telefone onde o vento faz a cor, nada. Opa, aí eu pago. Eu vou colocar só onde é bom. Então, o Brasil, desde que foi feito o telefone celular, implantado o telefone celular em 1990, o Brasil privilegia leilões arrecadatórios para o uso da frequência. E se a gente for olhar, a lei que existe até hoje, as regras que existem até hoje, diz o seguinte, onde tem que ter telefone celular, vocês que compraram o direito do uso? Em 80% da área geográfica do distrito sede. 80% da área geográfica do distrito sede. Petrópolis, que você conhece bem, é um distrito sede. Itaipava é um distrito de Petrópolis. Significa que a lei brasileira diz que não precisa ter telefone celular em Itaipava. Tem mais. Qual é a regra que diz como é a cobertura em estradas? É simples, ela não existe. Significa que só tem cobertura em estrada caso haja mercado ou ela estiver passando por dentro dessa franja de 80% do nível. Olha, nós estamos em 2019. Nós vamos continuar com essa política? Isso não foi corrigido com essa nova lei, não? Não, essa lei não tem nada a ver com o que foi feito no passado em termos de leilões de celular. Essa lei tem a ver com correções de absurdos maiores do que esse, provavelmente. Né? Que a gente pode falar dela. Mas como é que a gente pode ter e dar responsabilidade para uma empresa? Uma empresa não é 100% perfeita, por isso que eu brinquei aqui quando você falou, né? Você tem áreas de sombra, você tem falhas, você tem dificuldade de fazer chamar, tem esse monte de problema, claro que tem. E esses problemas são oriundos, da natureza do serviço, ele é pelo ar. A natureza do serviço é pelo ar. Você tem rádio de carro, às vezes o rádio não pega direito num determinado lugar. A natureza do serviço é assim. Segundo, você tem que ter lugar para colocar antena. E as regras para colocar antena no Brasil é para te explorar, tirar o seu dinheiro, não deixar você colocar aquilo que a sociedade mais precisa. E terceiro, tem lugar que não tem obrigação. Itaipava tem cobertura. Onde é que Itaipava tem cobertura? Onde as empresas quiserem. Elas não têm obrigação de colocar uma só cobertura em Itaipava, meu Deus do céu. E onde é que elas colocam? Onde elas quiserem. Então, se você comprar uma casa num lugar em Itaipava e não tiver cobertura... Casal seu, né? Como é que pode um negócio desse nesse 2019? Então, as empresas são feitas de santos? Não, não é. Tiram proveito daquilo em que as regras são feitas. As regras são muito ruins. Aí você acha que não surgiram oportunidades para empresas pequenas e médias entrarem nesses vazios, não? Para certos negócios, sim. Para outros negócios, a telefonia celular é escala. Tem que ter muito, né? Muito. E não é só a empresa que presta o serviço. A escala tem que ser a escolha da frequência que um país vai usar o serviço. Porque não adianta, tem telefone fabricado, tem que ser o mesmo padrão. Você vai aos Estados Unidos, compra um telefone e ele funciona aqui. Se nós tivéssemos... Aliás, se você for ao Japão e comprar um rádio FM, não funciona praticamente em lugar nenhum fora do Japão. O Japão escolheu, em determinada época, usar a frequência modulada para as rádios diferente do resto do mundo. Então não compre um telefone lá, um rádio que não funciona. Mesmo telefone celular, uma época lá, era ruim para burro. Não sei se era por causa das frequências, mas as frequências procura-se usar o mundo inteiro, estabelecer um padrão de frequências. Depois estabelecer padrões de aparelho telefônico, para que você tenha escala no mundo para poder fazer mais barato. Serviço de telecomunicações no Brasil, a gente sabe que é muito taxado.
50% eu acho que do que a gente paga por qualquer serviço de telecomunicação é imposto, né? Especialmente ICMS. Em muitos estados eles vivem de cobrar imposto de combustível, energia elétrica e telecomunicações, variando um pouco essa ordem. Combustível quase sempre em primeiro lugar. É caro o serviço, se você tirar o imposto, é caro o serviço no Brasil de maneira geral? Não. O serviço não é caro, mesmo com impostos, por duas razões. Uma razão é uma razão do meio empírico, não vou dizer do achismo. Todo mundo tem. O Brasil é um país em que uma boa ou a maior parte da população é pobre. Mas todo mundo tem o telefone. Os planos são muitos, as redes Wi-Fi são muitas, então você tem possibilidade de muita gente ter e usar hoje principalmente dados. Dados tornou o uso mais popular. Então esse é um lado de observar na rua e ver todo mundo tem. Se todo mundo tem, não pode ser caro, porque nós não temos dinheiro para ninguém. Mas o segundo e o ponto mais importante são as contas que são feitas. As consultorias nacionais e internacionais contratadas mostram que o Brasil é um dos 5 mais baratos de telecomunicações entre 40 a 50 países que são representativos, digamos assim. Perde muito para a Índia, para a China, disparado, que eles são realmente, talvez por escala, por alguma coisa, mas não é um serviço caro hoje em dia. O que é caro e é pena é o acesso de comprar um aparelho. E o aparelho é taxado que nem vinho. Vinho você toma uma vez, dá um prazer enorme e acabou. E o governo talvez tenha que fazer assim, porque a taxação, o único dinheiro que ele ganha do consumo de um vinho é a taxar aquela compra daquela garrafa. Mas o telefone celular taxar igual uma garrafa de vinho ou um taco de golfe ou seja lá o que for, assim, então, lancha, taxar dessa forma, ele perde a oportunidade do uso, que é contínuo, frequente. Não só isso, mas perde a oportunidade e talvez aí seja aquilo que eu mais lutaria e que dá mais tristeza num país como o nosso, é de enxergar a cegueira daqueles que não percebem que o uso desta ferramenta vai fazer com que qualquer um melhore a sua vida, seja profissionalmente, seja no âmbito familiar, lazer. Do lazer, do conhecimento, do acesso e de tudo. É um dos instrumentos melhores para você fazer com que a sociedade tenha uma progressão e que o país, sob o ponto de vista... né? Educação. Isso é uma outra luta que nós vamos ter. Nós estamos tendo o Enem agora, tá certo? Pelo menos eu durante anos me bati para dar como exemplo de que o Enem é o maior exemplo, sob o ponto de vista do setor de telecomunicações, de que nós estamos na idade da pedra. O Enem, você imprime a prova para todo mundo, não é isso? Num determinado lugar. Guarda as provas com segurança em batalhões do Exército. Depois distribui as provas numa operação logística que alguns querem dar um prêmio pela característica da distribuição, mas que eu acho um absurdo, porque custa uma fortuna, porque aquela prova que é entregue em todos os pontos do Brasil com sigilo, num mesmo momento, você imagina que operação é essa que se faz como se fosse dinheiro distribuído, porque tem que ter. Tem que Polícia Rodoviária Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, Ministério da Justiça, É uma operação caríssima. É o troço analógico mais absurdo que existe quando nós estamos numa era digital. Óbvio que existe uma forma muito mais barata, muito mais segura de entregar uma prova na mão de alguém, talvez um tablet por escola, quase um tablet por pessoa, fique mais barato do que fazer essa operação. Mas agora, pelo menos, já tem notícias que em 2020 nós vamos ter já parte do Enem
digitalizado. A sociedade tem que ela toda se digitalizar para ganhar tudo, para ganhar mais tempo para as pessoas, para deslocamento, efetividade, produtividade, aquilo que o Brasil precisa. Você pode saber a hora que o seu ônibus vai chegar no ponto. Por exemplo. Não precisa ficar meia hora lá parado. Meia hora lá, né? Esse é um exemplo simples e ridiculamente fácil. Nós estávamos falando sobre a mobilidade, né? Hoje nós estávamos conversando sobre mobilidade urbana, né? Você imagina o seguinte, nós sabemos que horas os celulares entram no ar e por onde eles se deslocam, sem precisar identificar o dono. Não estou identificando o dono de ninguém. Eu sei que tem um pontinho aqui que, pumba, acendeu 5 horas da manhã em Nova Iguaçu e que se desloca, chega às 8 horas da manhã em Ipanema. Sai de Ipanema, meio-dia, vai até o Leblon, vai do Leblon. Eu não sei quem é a pessoa, nem estou interessado, não tem a ver com privacidade. E não é uma. São 240 milhões de celulares que fazem essa movimentação. A parcela desses celulares que se movimentam numa cidade como o Rio de Janeiro é extraordinária. Isso é um instrumento para quem quer tratar da mobilidade urbana, das linhas de ônibus, dos horários, concorda? Assim com... Então, esse é o mundo que já existe no mundo, do qual nós estamos falando como se fosse uma ficção científica. E não é. O dado, a informação está aí. Então, vamos ver a partir de agora. Qual vai ser o foco de investimento no Brasil na área de telecomunicações, na sua opinião? O volume de linhas provavelmente não vai crescer muito mais e talvez até encolha, porque aqueles que ainda tinham 2, 3 linhas que falava, aquilo vai perdendo o sentido, porque você trata de dados e não tem muito mais que se preocupar com quem você está ligando, se você fez a chamada e tal. As reclamações vão cair vertiginosamente, porque uma grande parcela das reclamações são de pessoas que não reconhecem as ligações para onde foram feitas. Como não vão ligar mais, não tem mais do que reclamar. Aliás, é um inferno, porque a gente não liga para o número, a gente liga para o nome da pessoa que está. Então, se apareceu uma conta aqui para nós não vamos saber para quem nós ligamos, mas olhando no celular vai saber o nome de quem é. Então, o número de reclamações vai cair. A indústria de call center, ela vai se transformar ou se reduzir nesse tipo. Então, além de nós termos menos reclamação, nós vamos ter um atendimento através de máquinas que são mais confiáveis sob determinado ponto de vista. Elas são insensíveis, elas não acordam com problema com o filho doente, elas não perdem a paciência com quem as trata mal e por aí vai. Então isso... Mas também às vezes não resolve, porque você não consegue conversar com a máquina. Mas na maioria das vezes elas têm uma efetividade maior do entendimento que ela tem por a questão de inteligência artificial das questões que as pessoas vão colocando. Já é utilizado um pouco de inteligência artificial no próprio tratamento com o atendimento humano em função da característica, mas é muito difícil você ter num atendimento que é imparcial, você não sabe quem está ligando, você não sabe se é uma pessoa que tem um problema complexo, que não entende nada, com uma pessoa que conhece tudo e praticamente deteta o problema, e a pessoa que está atendendo lá de lá é uma pessoa atendente de call center, primeiro emprego, começando a sua vida com um treinamento que não pode ser de um PhD em tecnologia, né? Então, a máquina traz essa vantagem, não pela máquina em si, mas pelos algoritmos que você insere na máquina. Você, então, como não vai ter crescimento de linhas, como você não vai ter crescimento da atividade do call center, ele vai ter reduzir, onde é que se gasta tanto dinheiro? Você usa mais e você não quer pagar mais por isso. Você cada vez mais posta filmes. Filme, a grosso modo, é 240 chamadas. Você, quando sobe com um filme, são 240 pessoas falando ao mesmo tempo. Então você tem um uso da infraestrutura que tem que ser colocada nesse tal do ar muito maior. Então as empresas têm que gastar e investir um caminhão de dinheiro
na ampliação dessa infraestrutura para se falar. Quer dizer que essa coisa do YouTube que estamos fazendo aqui consome... E se fôssemos só nós, né? Mas você vai lá e ainda olha que o cara tem milhares de seguidores, né? Milhões, e ele baixa e ele vê. Então, o mundo está conectado e tem que dar... Então, quando alguém fala, mas tem problema, pelo amor de Deus, tem problema. Mas você já viram o que nós estamos fazendo? Já viram o que acontece? O que está acontecendo no meio do ar aqui e a gente não está conseguindo colocar uma antena quando está congestionado o sinal por uma burocracia infernal de uma prefeitura, onde demora-se em média 18 meses para conseguir uma licença? É um negócio assim da idade da pedra. E, last but not least, o principal é você evoluindo a tecnologia. Então você começou com um 2G, vai para um 3G, vai para um 4G, vai para um 5G. A diferença, quando você sai de um 2G para 3 ou 4, você tem uma diferença gritante de 2 para 3, que é do 2, com 3 você acessa a internet. Com 4, você acessa a mesma internet... Com mais velocidade. Com mais velocidade. Aí você vai dizer, mas com o 5 você acessa a internet com velocidade enorme? Para nós dois que estamos sentados aqui, a única coisa que nós vamos sentir é isso. O vídeo do canal do Vidor, em vez de baixar em 1 minuto, vai baixar em 10 segundos. Não me faz grandes diferenças. Mas existe na tecnologia 5G, e para isso a infraestrutura de antenas, de rede, vai ser fundamental num país que não deixa se colocar antena nem para o 4G. Então tem que, se não houver uma mudança, não vai conseguir funcionar direito. É a tal da latência, que é um nome que a gente praticamente não usa e que a gente vai ter que passar a usar quando falar de celular. A gente já fala num monte de coisa hoje que a gente não falava há alguns anos, nós vamos falar na latência, que é a velocidade ou o tempo em que eu assobio, alguém ouve e me assobia de volta e eu ouço. Esse tempo tem que ser próximo a zero. No 5G, a latência é próxima a zero. Quando você testar o seu 4G ou 3G naqueles testadores de velocidade, geralmente a gente olha a velocidade que está tal. Mas a primeira coisa que mede ali, ele dá uma medidazinha de latência, não sei quantos milissegundos. No 5G, para você oferecer determinados serviços, a latência tem que ser próxima a zero. E o exemplo mais simples, e talvez não tão importante assim, é o carro autônomo. Desculpa. Imagina um carro autônomo cruzando com outro carro autônomo e uma latência tal que eles não tenham tempo de se comunicar. Ou a comunicação que um outro fez, eu estou aqui, vou cruzar, o outro diz, eu também, e os dois se cruzam e se batem, porque não deu tempo de fazer isso. Ou o cara está fazendo uma cirurgia à distância com uma pessoa em outro país, e você podendo comandar a cirurgia daqui, e aquilo cai ou aquilo demora, o cara tem um problema lá, você não consegue. Isso é grave. A última experiência que eu vi sobre 5G é uma experiência, para quem gosta de música, interessante, mas também é mais para explicitar ou exemplificar. Você tem 4 pessoas tocando a mesma partitura em 4 países diferentes ao mesmo tempo, com uma 5ª pessoa ouvindo, assistindo num outro país. Com a tecnologia 4G, você não vai ter praticamente... Vai perceber qual é a música, talvez, mas você vai ter um tempo de demora num aqui, o tempo de demora do outro, a coisa não sincronizou e etc. Você, com o 5G, é como se eles estivessem na mesma sala. Você vai dizer, bom, mas isso para efeito de música ninguém faz isso, né? É melhor juntar os 5 caras e tocar. Mas para efeito de serviços que vão existir no futuro, isso vai ser um novo mundo.
um novo mundo, que a gente não tem... Por exemplo, tem... do carro que você deu, da cirurgia. E a gente não tem noção. Melhor exemplo da gente da falta de noção, lembra aquele Discman que a Sony lançou? Você queria um Discman? Não, antes de existir aquele negócio, ninguém imaginava que ia ter uma coisa que colocava um CD dentro, fechava e ouvia no ouvido, não era isso? Era um Discman, que é um tocador de CD que surgiu. E antigamente a gente tinha lá uma fita e etc e tal. Ah, você estava esperando isso? Não, como é que estava esperando? Não tinha sido inventado. Então, isto é o que o 5G vai trazer. Coisas que nós não temos noção. Qual é o horizonte disso, Levi? Depende. Porque tem uma briga aí entre as tecnologias de 5G, né? China, Estados Unidos, Europa. Na realidade, não é uma briga de tecnologia, porque você tem... Pega as empresas de celular no Brasil. Todas têm equipamento chinês, finlandês, norueguês, seja o que for. E você encontra esse mesmo equipamento numa empresa na Alemanha, na Áustria, na China, que é o que você encontra aqui. 5G, elas vão ser também vendidas, você vai poder comprar de 5G, vai poder conviver uma mesma empresa celular com equipamentos chineses, equipamentos finlandeses e tal. Vai poder conviver, vão falar entre si porque os protocolos são os mesmos, etc. É uma questão de guerras comerciais que existem pelo mundo afora, do qual nós podemos estar aí no meio da briga, em que a saída para isso é muito complicada, porque você imagina que você tenha inúmeros equipamentos, ou centenas ou milhares de equipamentos que já vieram pré-preparados para o 5G, seja de que fabricante for. Não tem sentido você tirar de um fabricante hoje e colocar de um outro simplesmente porque está havendo uma guerra comercial entre outros países. Não tem saída. Eu acho que poucos países vão ter condições de fazer isso, talvez o próprio Estados Unidos tenha condição de fazer. Mas o último ponto é que cada vez que há uma entrada de uma tecnologia nova em telecomunicações, é mais ou menos que nem em notebook, computadores. Você talvez pague hoje muito menos do que pagou há 10 anos atrás e tem uma capacidade no seu notebook estonteante. Mais leve também. Mais leve, etc. E você paga menos. Então, cada vez que entra a tecnologia, ela é muito mais barata por volume de tráfego, volume de dados trafegado. Então, possibilita não só te dar um serviço mais barato como pessoa física do uso do celular, que é o de menos, mas aplicações industriais massificadas. Tem muitas aplicações que hoje, GPS é um exemplo interessante, GPS existia desde a Segunda Guerra Mundial, mas aquilo só se tornou popular quando conseguiu baratear para que a gente comprasse. Aí começa a entrar aquele monte de serviço, você tem um Waze da vida aí, um celular com GPS e um monte de satélite, porque conseguiu se popularizar. A hora que você tem uma tecnologia que fica muito mais barato, você imagine você colocar em aplicações industriais no campo, por exemplo, algo que dê para a empresa de telecomunicações 50 centavos de conta por mês. Aquele chipzinho. Aquele chipzinho para te dar 50 centavos de conta por mês, ou seja, R$6 por ano, ele tem que ter uma tecnologia que foi muito barata de implementar. Mas mais do que isso, ele tem que ter uns tributos que façam sentido. O Brasil tem para telecomunicações tributos que são fixos, dos quais, quando eu falei 50 centavos, é um exemplo real. E eu vou dizer que existe tributos no Brasil que cobram de uma empresa de telecomunicações R$13 por ano de um chip, que vai dar R$6 de receita anual. Quando esse serviço vai existir? Nunca. 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 Então, também se o Brasil não olhar daqueles impostos que você falou, e em vez de querer tirar dinheiro de alguma coisa, vai tirar 100% de nada, R$13 de coisa nenhuma. É melhor dizer,
para com isso e vamos fazer o nosso campo ser mais efetivo, nossos equipamentos terem condições de competir com o restante do mundo que já vai vir com a tecnologia embarcada. Eu tenho um carro com um chip. Já tem carros nacionais que estão sendo colocados com chip. É uma coisa extraordinária, porque você tem segurança, onde tem cobertura, de poder fazer uma comunicação com uma central que pode te ajudar. Ele te monitora tudo ali. Não só te monitora, como te dá o caminho. Eu, através desse meu celular, eu consigo daqui ligar meu carro na garagem que está em Brasília. E faço determinadas coisas que é o que nem eu falei para você do 5G, que não tem importância nenhuma. Um dia de calor, eu ligo o carro 10 minutos antes de sair, porque quando eu entro no carro ele está com o ar-condicionado há 10 minutos ligado. É uma bobagem? Claro que é uma bobagem. Mas tem outras, as questões de segurança do carro são muito mais importantes nessa questão, tá certo? Isso veio junto com essa tecnologia. Agora você imagina a água, como é uma coisa de tamanha importância para a natureza, e se você puder ter em cada planta um sensor para te dizer quanto ela precisa de água. E acabou. Você ter em todo bueiro de uma cidade um sensor. O que a manutenção de bueiros é uma coisa analógica e burra. Ou não existe e enche, e a cidade fica um inferno, ou ela custa uma fortuna e 70%, 80% dos bueiros que alguém vai para limpar e cobra, estão limpos. Como é que o cara sabe se vai ter que limpar o bueiro ou não? Abrindo ali... Tem que ir lá, tem que pagar para um cara ir. Se você tem um sensor, você diz onde é que você vai. Imagina o que você não pode ter no mundo de Deus: energia elétrica. Energia elétrica, nós estamos acostumados a ter uma conta fixa por mês que diz o seguinte: senhor ouvidor, o senhor gastou tanto, economize, mas como economize? Economiza que horas, que dia? Eu te coloco um chip no seu medidor que vai mandar para a empresa de energia elétrica a cada tempo que quiser, cobrando 50 centavos para a empresa de energia elétrica pagar uma tele, e dizendo o seguinte: senhor ouvidor, se o senhor consumir, passar a roupa depois das 10 horas da noite, eu te dou um desconto de 20%, eu te cobro menos. Você tem cobranças menores de alguma coisa que você faz? Por que não? Então, isso é um mundo que a gente... Mas o horizonte que você vê... O horizonte depende de muitas disputas existentes. Então, nós temos hoje interesses lícitos de empresas que gostariam de que o 5G fosse o mais rápido possível e empresas que gostariam que o 5G fosse retardado. Qual é o interesse daqueles que querem o 5G ontem? Eu tenho pouco ar. As frequências que eu adquiri desde 1990 estão de um jeito tal, distribuídos da forma como elas foram compradas, licitadas, etc., que eu estou com um gargalo e muitas vezes em cidades grandes. Então eu não posso expandir porque eu não tenho ar. Eu preciso de mais espaço ali. Então ao comprar as frequências de 5G, eu vou ficar com condições de oferecer um melhor serviço, não só de 5G, como de tudo, porque eu vou adquirir uma capacidade de transporte, que o meio de transporte é o ar e são essas frequências. Então eu quero a frequência logo. Quem quer esperar? O inverso, né? Eu estou numa situação competitiva melhor com as frequências que eu tenho hoje, então eu encontro argumentos a ovelha que foi beber água no rio e que o leão chegou, seu pai bebeu, não, meu pai morreu, sua avó bebeu, não, minha avó, eu vou te comer de qualquer jeito, independente de qualquer coisa, eu estava arrumando uma desculpa. Então vai se fazendo isso. Então tem uma disputa de algumas que querem retardar, outras que querem que seja a mais rápida possível. Mas todas têm um receio muito grande
de que o leilão continue sendo arrecadatório. Então, a hora que elas têm, quando o receio aumenta por determinadas notícias que se lê nos jornais ou declarações de algumas autoridades em que dá uma impressão de que o leilão vai ser arrecadatório, todas querem atrasar. Porque hoje seria em 2020, no ano que vem. Deveria ser, mas eu particularmente acho já difícil. Vai para 2021. Por causa desses embates, o que faz com que o Brasil, infelizmente, fique ainda mais no atraso. Mas há que se entender. Se eu amanhã tiver que pagar um caminhão de dinheiro, e eu vou ter que pagar, porque não adianta dizer eu não vou entrar, você vai, outra pessoa vai, outra empresa vai, são 4 empresas grandes, se eu fico de fora eu me estrepo, então na hora eu tenho que aparecer lá. Aliás, quando alguém ousar dizer que as empresas têm um cartel, basta ir num leilão, basta ir no CAD, ver quantas vezes uma entra contra a outra no CAD, lutando por questões lícitas sempre. Então não há um acordo nenhum entre elas, então há uma disputa ferrenha, com ágios enormes para se comprar determinados blocos, porque alguns blocos, por questões técnicas, elas têm benefícios para uma empresa maiores do que para outra, pelas características históricas que essas empresas têm. Bom, tomara que a gente consiga resolver isso. Estou doido para usar todos esses serviços que você falou e melhorar a vida também das cidades, enfim. Levi, pegar esses últimos 5 minutinhos aqui do nosso bate-papo para você falar um pouquinho da história do teu avô, né? Quer dizer, ele nasceu em 1900, morreu em 2008. Perfeito. Então ele viveu 108 anos. E meio. Lúcido? Não. Ele viveu 108 anos e 5 meses lúcido. Ele morreu com 108 e 6 meses. Então, o último mês? O último mês ele não estava lúcido. Mas a lucidez, bom, você falou dele, né? Primeiro, a longevidade. Segundo, a época que ele viveu, na atividade que ele exerceu de militar. Ele, com 18 anos de revolução, de 18, 22, com 20 anos... Quase foi no 18 do Forte, talvez você nem tivesse aqui, hein? Porque no 18 do Forte sobreviveu só o brigadeiro Eduardo Gomes. Que deu para ele um pedaço da bandeira manchada de sangue que ele doou para o Museu do Exército. Museu ali do Forte Copacabana. Está lá o que ele doou. Então ele teve uma vida em que ele se envolveu muito com essas questões do tenentismo e tal. Mas antes disso, quer dizer, ele teve uma vida, ele foi comandante aluno do Colégio Militar. É o primeiro colocado da turma que saiu do Colégio Militar, ele foi comandante aluno. Então ele era brilhante, sob o ponto de vista de estudo, de cabeça, etc. Condecorado pelo general de Gaulle em 1945. Foi. Também, uma né? história mais, vocês vão ter que ler no livro que a gente vai escrever, tá bom? Então não vou... Mas ele teve uma vida, então, dessa vida toda da passagem dele, extraordinária, sofrendo muitas vezes consequências sérias de ficar preso, de ser considerado desertor do Exército, por manter uma linha de conduta irretocável, que é outro exemplo que eu acho que eu pelo menos serve para a minha vida, de a gente ver como alguém pode chegar à posição que chegou, tendo os percalços que teve na vida em que ele poderia, né, dar um jeitinho para um lado e para o outro, e nunca deu. Ele sempre seguiu uma mesma linha de pensamento, de legalidade das coisas que ele pensava. Ele foi marechal no serviço ativo, né, que é uma coisa muito rara. Geralmente, os marechais que a gente teve, quase todos, quando passavam para a reserva. Os marechais eram passados para a reserva e depois considerou marechal apenas quem tivesse ido à Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o Brasil não... Tem mais marechal. Espero que nunca mais. Né? Espero que nunca mais. Veja essa e tragédia. ele, pela idade com que ele foi à guerra em 1945, ele chegar a general já foi um feito, e depois
ter continuado a carreira, foi marechal no serviço ativo, o que foi raro, se é que não foi o único que ocorreu tudo isso. E ele, ele passagens extraordinárias para a população militar, para os militares. Essa todos. história, a gente tentar botar isso no papel, aí eu vou gravar uma coisa só sobre o Marechal aqui. Olha, meu amigo, obrigadíssimo, uma aula de telecomunicações. A gente fica ao mesmo tempo entusiasmado e ao mesmo tempo irritado, dizendo, meu Deus, quanta burrice junta, né? Quer dizer, mas a gente vai ter reforma tributária aí, enfim, uma oportunidade de resolver essas questões. E também, desde que se concebeu esse sistema de tributação, desde então, a demanda por esses serviços, né, essa universalização da telefonia celular, muda um pouco esse panorama. Então, eu espero que os políticos que vão analisar a reforma tributária levem isso em consideração. Muito obrigado, meu amigo. Pode voltar para Brasília. Eu que agradeço. Só um comentário, um negócio que você falou da burrice, né? A inteligência é vetorial para quem estudou, então ela pode ter um somatório zero. Mas a burrice é escalar, ela sempre se soma. Você não consegue pegar dois burros e fazer alguma coisa que se anulem. Sempre se soma, mas duas pessoas inteligentes podem dar um resultado zero, infelizmente. Bom, estou acabando aqui o nosso bate-papo. Domingo que vem a gente volta.